O milionário travou ao ver que a sem-teto que ele ajudou era idêntica à sua esposa morta. Era uma noite fria de inverno quando Leonardo Diniz, um milionário reconhecido por seu império em negócios, parou o carro na rua deserta e viu algo que jamais imaginaria encontrar. Em frente à sua luxuosa mansão, uma mulher, maltrapilha e suja, com o olhar vazio e cheio de sofrimento, se arrastava. Algo nela chamou sua atenção. Algo além da sujeira e da pobreza. Seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos, sua expressão. Ela era uma estranha, mas havia algo ali que ele não conseguia identificar. Ao sair do carro, Leonardo se aproximou hesitando. Ele já estava acostumado a ajudar pessoas em situações difíceis, mas havia algo de desconcertante na mulher diante dele. Quando ela olhou para ele, uma sensação arrebatadora tomou conta de seu peito. Era como se algo em sua alma reconhecesse algo muito profundo. Uma dor latente surgia, misturada com uma sensação de que já a conhecia, mesmo sem nunca tê-la visto antes. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz rouca, quase imperceptível. A mulher não respondeu, apenas o observava com uma intensidade que o fez se sentir desconfortável. Ele se agachou para ajudá-la, mas seus olhos não podiam deixar de fixar o rosto dela, particularmente os traços que, em sua mente, estavam inexoravelmente ligados a outra mulher. Ela tinha os mesmos olhos de Helena, sua esposa, que morrera há 5 anos, em um acidente trágico que nunca fora completamente esclarecido. A dor da perda de Helena ainda habitava cada parte de seu ser, e agora, ali estava alguém que, de alguma maneira, o fazia reviver tudo novamente. Com uma sensação inexplicável de urgência, Leonardo colocou a mulher no banco do carro e a levou para sua casa. Não sabia explicar o porquê, mas sentia que precisava cuidar dela. Júlia. Esse foi o nome que ela lhe disse, embora a mulher parecesse quase desorientada, incapaz de fornecer muitos detalhes sobre sua vida. Ao longo da viagem, a mente de Leonardo não parava de trabalhar. Tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas não conseguia. Ele havia perdido a esposa para um acidente de carro 5 anos atrás, e desde então havia tentado seguir em frente, embora a ausência de Helena fosse uma dor constante e uma cicatriz em seu coração. E agora, aqui estava ele, com uma mulher que parecia ser a imagem perfeita de Helena, mas com uma história completamente diferente. Como isso era possível? Era apenas uma coincidência ou algo mais? A casa era fria e impessoal, como ele sempre gostara. Mas ao trazer Júlia para dentro, algo mudou. O calor da casa parecia se multiplicar, como se de alguma forma a presença dela estivesse preenchendo um vazio que ele nem sabia que ainda existia. Ele lhe ofereceu um banho quente, comida e roupas, mas sua mente continuava martelando a ideia de que algo em Júlia estava profundamente conectado a Helena. O olhar de Júlia parecia perdido no vazio, como se ela não fosse capaz de reconhecer nem a si mesma. Ela não se lembrava de nada. O pouco que conseguia dizer era vago e desconexo, mas os momentos em que seus olhos se encontravam com os de Leonardo, havia uma certa dor neles, como se ela soubesse que algo importante havia sido perdido, algo que ela não conseguia compreender. Leonardo ficou em pé, olhando pela janela da sala de estar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que realmente o surpreendia era que quando Júlia sorria, um sorriso tímido e sem confiança, ele sentia como se estivesse olhando para o sorriso de Helena. Era algo inexplicável, que o fazia sentir uma mistura de alívio e angústia. Era como se o passado tivesse voltado à sua porta, de uma maneira que ele jamais imaginou. Mas seria possível? Como alguém poderia se parecer tanto com sua esposa, ainda mais alguém que ele nem sabia quem era? Não havia lógica para isso, mas os sentimentos que surgiam em seu peito eram mais fortes do que qualquer explicação racional. Ele se aproximou de Júlia, que agora estava sentada na sala, olhando para o vazio.
Seus olhos estavam começando a brilhar com uma pequena chama de memória, mas nada que fosse claro o suficiente para que ela soubesse de onde vinha. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia que o fez arrepiar. E se Júlia fosse mais do que uma simples coincidência? E se ela fosse, de alguma forma, uma ligação entre o presente e o passado? Leonardo sabia que não poderia deixar de explorar isso. Algo dentro dele, algo profundo e visceral, o impulsionava a descobrir a verdade. Mas a verdade, ele temia, poderia ser mais dolorosa do que qualquer mentira. A noite caiu e Leonardo permaneceu acordado, observando Júlia dormir. Ele sabia que a vida dele havia mudado naquele momento, mas ainda não entendia o quão profundamente. O que ele não sabia era que esse encontro casual, essa ajuda aparentemente simples, levaria ambos a um caminho de revelações, de memórias perdidas e, talvez, de um destino que nem ele imaginava. E tudo começaria no momento em que a verdade se revelasse. A manhã seguinte chegou, trazendo consigo uma quietude que pairava no ar da mansão. Leonardo não conseguia dormir. Seus olhos, ainda pesados pela noite anterior, estavam fixos na figura de Júlia, que repousava em seu sofá, coberta com uma manta. Ela parecia frágil, como uma criança perdida no meio de um mundo que não compreendia. Mas havia algo mais ali, algo que não podia ser ignorado. Ele se levantou da cama e foi até a cozinha, tentando acalmar sua mente. O café estava pronto, mas ele não conseguia se concentrar em nada. A imagem de Helena, sua esposa falecida, pairava em sua mente, como se ele fosse incapaz de se libertar do que aconteceu há 5 anos. Ele se lembrava do sorriso radiante de Helena, da forma como ela sempre o olhava, cheia de confiança. Mas tudo isso havia sido arrancado dele em um piscar de olhos, e agora, essa mulher na sua sala, tão parecida com Helena, parecia um sonho, uma memória inacabada que ele não sabia como lidar. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, com a voz quebrada, enquanto se aproximava de Júlia, que já estava acordada e olhava pela janela. Ela não respondeu de imediato. Júlia parecia estar em um estado de torpor, como se estivesse tentando entender quem ela era, onde estava, o que havia acontecido com ela. Leonardo observava, tentando ser cuidadoso, sem pressioná-la. Mas a dor que sentia, a urgência de descobrir a verdade, o impelia a agir. Ela finalmente virou os olhos para ele, com um olhar que transmitia uma dor que ele não conseguia compreender. "Não sei quem sou", disse Júlia, sua voz baixa e trêmula. "Não sei como cheguei até aqui." Essas palavras caíram como uma bomba no peito de Leonardo. Ele se aproximou, tentando não demonstrar o turbilhão que acontecia dentro de si. Algo não estava certo. Se Júlia não sabia quem era, como poderia ser tão parecida com Helena? O que havia acontecido com ela para que tivesse chegado até aquela rua, sem memória alguma? Ele ofereceu-lhe um pouco de café, mas Júlia recusou. Seus olhos estavam fixos no vazio, como se estivesse em busca de respostas em algum lugar distante. Ele se sentou ao lado dela, tentando mais uma vez fazer perguntas. "Você não lembra de nada? Nada sobre sua vida antes de agora?" Júlia balançou a cabeça, os olhos começando a lacrimejar. "Eu me lembro de flashes, de uma casa grande, de alguém que me chamou de Helena, mas não entendo. Não sei. Eu não sei o que aconteceu." Helena. Essa palavra ressoava dentro de Leonardo, como se a própria realidade tivesse sido distorcida. Ele não podia deixar de pensar na possibilidade absurda, mas não podia ignorar o que seus olhos viam e sentiam. Júlia estava ligada a Helena, de alguma forma. Ele podia sentir isso em seu coração. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem para enfrentar a pergunta que o atormentava. "O que você lembra sobre a sua vida, Júlia?" Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. Sua expressão estava torturada,
como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Então, com um suspiro profundo, ela falou: "Eu me lembro de um acidente, de estar em um lugar escuro, longe de tudo. Havia dor, e eu não conseguia ver nada. Depois, uma mulher, ela me disse para ir embora, que eu não deveria estar ali. Mas não entendo. Como posso ser alguém que não sou?" Essas palavras tocaram Leonardo de maneira profunda. O acidente. Helena também morreu em um acidente. A coincidência era demasiada, mas ele não podia fazer sentido disso ainda. Era impossível. Talvez Júlia estivesse apenas confusa. Ou talvez houvesse algo mais, algo que ele ainda não conseguia perceber. Ele então se levantou e foi até seu escritório, onde começou a buscar informações, como um instinto de sobrevivência. As conexões não faziam sentido, mas ele não podia deixar de buscar uma explicação. Ele encontrou a pasta de documentos sobre o acidente de Helena, um caso que ainda permanecia envolto em mistério. Nada explicava o motivo da morte de sua esposa, e agora Júlia, essa mulher, parecia carregar o peso da mesma tragédia. Quando voltou para o salão, Júlia ainda estava lá, olhando fixamente para as suas mãos, como se tentasse encontrar um pedaço de sua identidade nelas. "Eu sei que você está tentando me ajudar", disse ela, quebrando o silêncio. "Mas há algo em mim, algo que está me dizendo que não sou quem você pensa que sou." As palavras dela cortaram Leonardo profundamente. Ele sentiu um aperto no peito, uma dor que não conseguia explicar. Como poderia ela não ser quem ele achava que era? A semelhança entre ela e Helena era inegável. E, no entanto, algo nele dizia que não estava tudo certo. Mas Leonardo não podia deixar de querer descobrir. Ele sabia que, de alguma forma, Júlia possuía as respostas que ele procurava. Mas essas respostas podiam ser mais dolorosas do que ele imaginava. Quando o sol começou a se pôr, iluminando a sala com uma luz dourada, Leonardo tomou uma decisão. Ele precisaria encontrar mais sobre o passado de Júlia. Talvez, ao descobrir sua história, ele também encontrasse as respostas para as perguntas que ainda o atormentavam. Mas sabia que, no fundo, a verdade poderia ser muito mais complexa do que ele estava pronto para enfrentar. O amanhecer chegou silencioso, como se a própria casa tivesse sido tomada pela tensão. Leonardo não conseguia deixar de pensar nas palavras de Júlia, na dor e confusão que ela havia expressado. O que mais o angustiava, no entanto, era a ideia de que algo muito maior estava em jogo. A semelhança de Júlia com Helena não era apenas física. Algo em seu comportamento também o desconcertava. As memórias que ela começava a recuperar estavam repletas de lacunas, mas havia um elo entre elas que ele não podia ignorar. Aquele dia foi marcado pela inquietação de Leonardo. Ele passou a manhã em sua sala de estudos, revirando papéis e mais papéis, tentando encontrar uma pista, uma conexão entre Júlia e a morte de sua esposa. De alguma forma, ele sentia que sua busca por respostas estava apenas começando, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir. Foi então que, no meio da manhã, uma ligação inesperada interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para o número desconhecido no visor e, por um momento, hesitou. Quem poderia estar ligando a essa hora? Com a mão trêmula, ele atendeu. "Olá?" A voz do outro lado da linha era familiar, mas ao mesmo tempo carregada de urgência. "Leonardo! Sou eu, Raul, o investigador. Eu descobri algo." Raul era um antigo amigo de Leonardo, alguém em quem ele confiava, um investigador particular que ele havia contratado anos antes, após a morte de Helena. O homem, que sempre teve uma visão aguda e uma capacidade impressionante de encontrar o que fosse escondido, estava em um momento crítico de sua própria investigação. "O que você encontrou, Raul?" Leonardo perguntou, seu coração acelerando. "Eu não posso explicar tudo por telefone, mas o que eu descobri vai mudar tudo."
Aquele acidente não foi o que parecia ser. E Júlia, você vai ter que escutar o que eu encontrei. Leonardo sentiu uma dor crescente no peito. O que Raul queria dizer com isso? O acidente de Helena, aquele fatídico evento, sempre teve uma explicação oficial. Um simples erro de direção, um desastre imprevisível. Mas se Raul estava dizendo que havia algo mais, então o mundo de Leonardo estava prestes a desabar. Onde você está? Leonardo perguntou, quase sem respirar. Estarei aí em 1 hora. Prepare-se. O que você vai ouvir vai mudar a forma como você vê tudo. A ligação foi encerrada abruptamente e Leonardo ficou parado por alguns minutos, processando o que Raul acabara de dizer. Ele sabia que algo estava errado, que havia muito mais por trás da morte de Helena do que ele poderia imaginar. Mas a presença de Júlia em sua vida estava tornando tudo ainda mais confuso. O que ela tinha a ver com tudo isso? Quando Raul chegou, trouxe consigo uma pasta cheia de documentos, fotos e registros que pareciam mais um quebra-cabeça. Ele a entregou a Leonardo, que a abriu com uma mistura de curiosidade e medo. O que isso significa, Raul? Perguntou Leonardo, folheando os papéis. Eu segui uma pista que começou a fazer sentido, mas me custou tempo e esforço. Olhe isso. Raul apontou para uma foto. Leonardo olhou com atenção e logo reconheceu o lugar. Era a mansão onde ele e Helena haviam vivido antes do acidente. Mas o que o deixou mais perplexo foi a mulher na foto. Era uma mulher com traços que lembravam Júlia, mas era impossível. Não podia ser. Essa mulher, disse Raul com firmeza, foi vista em várias câmeras de segurança na noite do acidente. Ela estava lá, dentro do carro que colidiu com o de Helena. A voz de Raul parecia carregada de um peso que Leonardo não conseguia processar. Ele olhou mais uma vez para a foto. A mulher tinha uma expressão vazia, mas os olhos eram inconfundíveis. Eles eram os mesmos de Júlia. O rosto, a expressão, tudo. A sensação de déjà-vu o tomou com força, quase o fazendo vacilar. Eu sei o que você está pensando, Leonardo, Raul disse, interrompendo seus pensamentos. Mas tem mais. Eu também encontrei uma conexão direta entre essa mulher e Júlia. Eles têm uma ligação mais profunda do que você pode imaginar. Você precisa entender o que está acontecendo. Leonardo sentiu um peso nos ombros. Ele nunca poderia ter imaginado que algo assim poderia ser verdade. Ele sabia que havia algo estranho, mas a confirmação de que Júlia estava ligada ao acidente de Helena fazia sua cabeça girar. Como ela foi parar aqui, Raul? Perguntou com a voz falhando. Raul suspirou, como se estivesse relutante em revelar mais informações. Eu ainda não sei exatamente, mas o que descobri foi um erro médico, uma troca de identidade. Júlia não é quem ela pensa ser. Ela foi dada como morta em um acidente anos atrás. O que ela não sabe é que ela estava relacionada a esse acidente, de uma forma que nem ela pode imaginar. Os olhos de Leonardo se abriram, incrédulos. O que você está dizendo? Perguntou, sua voz falhando. Ela não é a verdadeira Júlia. Ela era uma outra mulher, uma mulher que sobreviveu ao acidente. Ela tem uma identidade roubada. E a verdadeira Júlia, bem, ela não está mais entre nós. Essas palavras caíram como uma bomba, deixando Leonardo em completo estado de choque. O mundo que ele conhecia estava desmoronando diante dele, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Raul olhou para ele com uma expressão grave. Você vai precisar de muito mais do que eu posso te dar, Leonardo. A verdade por trás desse acidente é muito mais complexa do que você imagina. Mas antes de mais nada, você precisa descobrir por que Júlia está aqui. Você precisa saber qual o papel dela nessa história. Leonardo olhou para os papéis diante de si e sentiu um nó se formar em seu estômago. O que havia acontecido no acidente de Helena? O que Júlia tinha a ver com isso?
E mais importante, como ela poderia ser a chave para tudo o que ele buscava. O mistério estava mais profundo e mais sombrio do que ele jamais poderia ter previsto. Leonardo estava mais perturbado do que nunca. A revelação de Raul sobre Júlia ser uma mulher com uma identidade roubada o deixou atordoado. Como ele podia acreditar em algo tão impossível? Mas ele sabia que não podia ignorar os sinais. As coincidências eram fortes demais. Algo muito maior estava em jogo, e ele estava prestes a descobrir até onde a verdade poderia levá-lo. Naquela noite, a tensão pairava no ar. Leonardo decidiu confrontar Júlia, embora soubesse que isso poderia alterar para sempre o curso da história. Ele precisava de respostas, e só ela poderia fornecê-las. O que ele não sabia era como seria difícil enfrentar alguém que parecia tão inocente e cheia de dúvidas como ele próprio. Júlia estava em seu apartamento, sentada na varanda, olhando para a cidade iluminada. Ela parecia tranquila, mas os olhos estavam longe, como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. Quando Leonardo entrou, ela se virou rapidamente, surpreendida pela visita. "Oi, Leonardo! Não esperava te ver!" Sua voz soou suave, mas havia algo no ar que estava prestes a quebrar. Leonardo olhou para ela com um misto de ternura e desesperança. Ele ainda não entendia por que ela parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Ele sabia que as respostas estavam em suas mãos e precisava confrontá-la. "Júlia, há algo que você precisa saber." Ele começou, a voz mais grave do que pretendia. "Eu descobri algo sobre o acidente, sobre quem você realmente é." Júlia olhou para ele, assustada, como se sentisse que algo estava errado, mas não soubesse exatamente o quê. Ela não conseguia compreender a seriedade nas palavras de Leonardo, mas ela sabia que, de alguma forma, aquela conversa mudaria tudo. "O que você descobriu, Leonardo?" Ela perguntou, sua voz agora tingida de nervosismo. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que seu mundo estava prestes a desabar. Leonardo deu um passo à frente, tentando manter a calma, mas sua mente estava em frenesi. Ele não sabia como contar a ela sobre o que Raul havia descoberto, ou até onde isso a atingiria. Mas ele também sabia que não podia continuar vivendo uma mentira. "O acidente de Helena não foi um acidente. Eu descobri que você estava envolvida de alguma forma," ele disse, sua voz falhando ligeiramente. O silêncio que se seguiu foi pesado, e Júlia não sabia o que pensar. Ela estava começando a entender que tudo o que acreditava sobre si mesma estava em risco. Ela se levantou da cadeira lentamente, com as mãos trêmulas. "O que você está dizendo?" Ela murmurou, um peso esmagador começando a se instalar em seu peito. Leonardo olhou nos olhos dela, tentando entender o que sentia. Ele queria vê-la como uma vítima, mas o que ele descobrira parecia dizer o contrário. E no fundo, ele sabia que ela também não tinha todas as respostas. Não ainda. "Eu sei que isso vai ser difícil de acreditar, mas a mulher que você é hoje não é a mesma mulher que morreu naquele acidente. O que aconteceu com ela, Júlia? Você tem alguma ideia de quem realmente é?" As palavras de Leonardo a atingiram como uma flecha. Júlia balançou a cabeça, como se tentasse afastar aquele pensamento, mas algo em seu interior a fazia questionar tudo. Ela olhou para as mãos como se procurasse alguma resposta no vazio, mas não havia nada que pudesse lhe dar uma explicação. Ela apenas se sentia perdida. Eu não sei," ela sussurrou, a voz embargada. "Eu sempre soube que algo estava errado, mas não posso ser outra pessoa. Não posso..." Leonardo deu um passo à frente, estendendo a mão como se tentasse alcançar algo que estava fora de seu alcance. Ele não sabia o que mais perguntar, mas sentia que estava começando a entender o que ela passava. A dor que ela estava sentindo, a sensação de ser alguém sem identidade, de estar completamente perdida. "Você não está sozinha, Júlia."
Não importa o que tenha acontecido no passado, eu vou ajudar você a descobrir a verdade. Eu te ajudo. Acredite em mim. Júlia olhou para ele com olhos marejados, e pela primeira vez, algo em seu coração começou a se acalmar. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas uma parte de seu ser ainda estava com medo. Medo do que poderia descobrir. Medo de perder a última parte de si mesma, que ainda sentia ser verdadeira. Eu não sei o que vai acontecer, Leonardo. Eu não sei se consigo enfrentar isso. Leonardo a encarou por um longo momento, seus olhos transmitindo uma promessa silenciosa. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, por mais difícil que fosse, ele a apoiaria. Eles tinham que descobrir a verdade, e isso exigiria coragem. Coragem para enfrentar os próprios fantasmas e os segredos que estavam enterrados no passado. Vamos descobrir juntos. Não importa o que aconteça. Nós vamos enfrentar isso. Juntos. Essas palavras pareciam dar alguma força a Júlia. Ela não sabia onde essa jornada os levaria, mas sabia que não poderia continuar carregando esse peso sozinha. Enquanto os dois ficaram em silêncio, o som de uma chuva suave começou a cair sobre a janela, como se o universo estivesse testemunhando aquele momento de transição. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que os levaria a lugares escuros e imprevisíveis, mas, no fundo, Júlia sabia que não poderia mais esconder a verdade. O confronto com o passado estava apenas começando, e a verdade que eles buscavam estava muito mais perto do que imaginavam. O vento frio cortava a cidade enquanto Leonardo e Júlia caminhavam pela rua deserta, acompanhados apenas pelo som das gotas de chuva que tocavam o solo. Era como se a cidade estivesse compartilhando o peso das emoções deles. Cada passo que davam os afastava do passado, mas ao mesmo tempo os aproximava de algo muito maior, mais profundo, algo que não podiam mais ignorar. Júlia estava perdida em pensamentos. Tudo o que ela havia acreditado sobre sua vida estava desmoronando. Como poderia ser possível que, de alguma forma, estivesse ligada a Helena, a esposa de Leonardo? Era uma ideia absurda, mas a dor no fundo do seu peito, o vazio que ela sentia, parecia confirmar que algo estava errado. Se havia alguma verdade no que Leonardo dissera, ela tinha que descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A conversa entre eles nas últimas horas não tinha trazido muitas respostas, mas havia uma coisa que estava clara. Ela não podia mais viver na ignorância. Júlia sabia que precisava enfrentar os fantasmas do passado, mesmo que o medo a paralisasse. O que se esconderia por trás da morte de Helena? O que ela não sabia sobre sua própria identidade? Leonardo estava com ela, mas ele também estava vulnerável. A dor de perder Helena o tinha moldado, mas o encontro com Júlia, alguém que se parecia tanto com sua falecida esposa, agora jogava sua vida em um mar de incertezas. Ele tinha um amor pela memória de Helena, mas sabia que algo mais estava se desenrolando diante deles, algo que os levaria a uma verdade cruel e inesperada. Eles entraram no pequeno café da esquina. O lugar estava vazio, exceto pelo barista atrás do balcão, que os cumprimentou com um aceno de cabeça. Júlia se acomodou na mesa perto da janela, o olhar distante, e Leonardo sentou-se à sua frente, hesitante. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia alterar para sempre o curso de suas vidas, mas não havia mais como voltar atrás. Eu sei que você está assustada, mas não podemos continuar adiando isso, disse Leonardo, sua voz tensa, mas decidida. Ele pegou a mão de Júlia, que estava gelada, e a segurou com firmeza. Nós precisamos entender o que aconteceu naquela noite. Júlia olhou para ele, seus olhos ainda marcados pela confusão e o medo. Ela queria confiar nele. Queria acreditar que ele poderia ajudá-la a entender quem ela era, mas o medo do desconhecido era muito grande. Ela sentiu uma onda de emoção crescente. O que aconteceria se ela descobrisse que, de fato, ela tinha algo a ver com a morte de Helena? E se eu não gostar do que eu descobrir?
Ela perguntou, a voz vacilante. Leonardo suspirou, deixando as palavras se arrastarem por um momento, como se pesassem uma tonelada. A verdade nem sempre é fácil de aceitar, Júlia. Mas no final, ela nos liberta. Se você tiver coragem para enfrentá-la, não importa o quão dolorosa seja, você vai encontrar um caminho. Nós vamos encontrar um caminho. Júlia respirou fundo, tentando se acalmar. Ela olhou para fora da janela, para a chuva que caía pesada. Ela sabia que não poderia mais viver na sombra do medo. Ela precisava da verdade, não importa o quão dura fosse. No dia seguinte, Leonardo e Júlia decidiram procurar as respostas que buscavam. Ele havia contratado um investigador particular, alguém de confiança, que havia começado a investigar os eventos que cercaram o acidente de Helena. O detetive, um homem mais velho chamado Eduardo, estava à disposição para ajudá-los, mas sabia que o caminho à frente seria longo e tortuoso. Eles se encontraram no escritório de Eduardo. O detetive olhou para Júlia com atenção, como se tentasse avaliar a mulher diante dele. Havia algo em sua expressão que o fazia sentir que ela não era quem dizia ser. Ele sabia que os segredos do passado estavam mais perto do que eles imaginavam. Eu fiz algumas investigações preliminares. Acho que estamos começando a descobrir algumas coisas. Eduardo disse, abrindo uma pasta cheia de documentos. O nome de Júlia apareceu em várias páginas, mas o que mais chamou a atenção de Leonardo foi a fotografia de uma mulher com o rosto coberto. A imagem era de uma mulher loira, de cabelos ondulados, com os olhos vazios e tristes. Era quase como uma cópia exata de Helena, mas algo mais profundo estava ali. Uma conexão inexplicável entre essas duas mulheres. Quem é ela? Perguntou Leonardo com os olhos fixos na foto. Eduardo olhou para a foto com uma expressão grave e suspirou. Essa mulher? Aparentemente, ela tem alguma ligação com o acidente de Helena. O que eu descobri é que ela estava perto da cena, mas, estranhamente, não há mais registros dela desde aquele dia. Tudo sobre ela desapareceu de repente como se fosse apagado. Júlia sentiu o estômago se revirar. Ela olhou para o rosto da mulher na foto, sentindo uma estranha sensação de déjà-vu. Algo naquele rosto lhe era familiar, como se fosse uma parte esquecida de si mesma. O que isso significa? Júlia perguntou, a voz trêmula. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas há algo que posso te dizer. Você não está sozinha nessa história, Júlia. As conexões entre você e Helena são mais fortes do que você imagina. Júlia engoliu em seco, a realidade do que estava acontecendo começando a se infiltrar em sua mente. Ela não sabia o que significava, mas a verdade estava mais perto do que ela poderia prever. Ela não era a mulher que pensava ser. Sua vida, suas memórias, tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para Leonardo, que também estava em silêncio, os olhos fixos na foto. Os dois sabiam que a jornada estava longe de terminar. O que aconteceria agora? O que mais eles precisavam descobrir para entender o passado de Júlia? A verdade, sem dúvida, estava à frente deles. Mas o que fariam quando finalmente a alcançassem? O silêncio no escritório parecia ensurdecedor, e o peso da descoberta pairava no ar, como se todos os segredos de uma vida estivessem prestes a ser revelados. O relógio marcava 16h30 quando Leonardo e Júlia saíram do escritório de Eduardo, ambos com o peso de novas revelações sobre os ombros. O céu ainda estava cinza e a chuva continuava a cair, agora mais suave, mas o clima dentro deles estava carregado, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso. Júlia não sabia o que fazer com a informação que acabara de receber. A foto de uma mulher desconhecida, com uma aparência tão semelhante à de Helena, ficou gravada em sua mente. Mas o que isso significava para ela? Como ela se encaixava em todo esse quebra-cabeça tortuoso? Leonardo, ao seu lado, estava imerso em seus próprios pensamentos. O que ele ainda não sabia sobre o que aconteceu com Helena? A morte de sua esposa era um vazio, um buraco que ele tinha tentado preencher com lembranças e com a tentativa de seguir em frente, mas agora tudo parecia em risco.
Será que ele havia se enganado por todo esse tempo? Será que a mulher que ele acreditava ter perdido estava de alguma forma conectada com Júlia? O som de seus passos ecoava pelas ruas desertas, enquanto eles caminhavam sem destino. Sem saber para onde ir, decidiram seguir em direção ao antigo casarão onde Helena e Leonardo haviam morado. Ele não visitava o local há anos. A casa havia sido mantida intacta, como uma cápsula do tempo, preservando todas as memórias da vida que ele havia compartilhado com a esposa. Mas algo o dizia que, assim como o mistério de Júlia, o lugar também escondia mais do que ele imaginava. Ao chegar, o casarão, com sua fachada antiga e imponente, parecia ainda mais solitário e silencioso do que ele lembrava. As janelas fechadas deixavam o lugar ainda mais sombrio. Leonardo olhou para Júlia, que estava visivelmente desconfortável, os olhos olhando fixamente para a porta da frente, como se algo em seu interior a estivesse puxando para dentro. "Você está pronta?" perguntou ele com a voz baixa. Júlia assentiu com a cabeça, mas seus olhos estavam perdidos, como se ela estivesse em um turbilhão de emoções conflitantes. Ela tinha que entrar, tinha que ver o que havia lá dentro. Se tudo aquilo fosse uma mentira, ela queria que fosse desmascarado de uma vez por todas. Mas se fosse verdade, então a verdade sobre sua própria identidade poderia ser mais assustadora do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Eles entraram no casarão e o ar cheirava a poeira e a memória. O grande hall de entrada ainda estava com os mesmos móveis de antes. Cada peça parecia guardada como se estivesse esperando por algo. A grande escada de madeira subia em direção aos quartos, e o silêncio dentro da casa era quase palpável, como se o lugar estivesse esperando por uma visita que nunca mais havia acontecido. "Eu nunca achei que voltaria aqui", Leonardo murmurou, olhando em volta, como se tentasse encontrar alguma pista, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo com ele e com Júlia. "Nunca imaginei que um dia teria que trazer alguém aqui para descobrir o que realmente aconteceu com Helena." Júlia, mesmo com o medo apertando seu peito, olhou ao redor com atenção. Cada detalhe parecia significativo, como se tudo ali tivesse uma história que ela não conseguia compreender. Eles subiram as escadas em silêncio, indo em direção ao quarto principal. A porta estava entreaberta, e o que viu lá dentro a fez parar por um momento. O quarto estava exatamente como Helena o deixara. A cama de dossel, com as cortinas de veludo, ainda estava impecável. O espelho grande refletia a imagem dos dois, mas foi a foto na mesinha de cabeceira que chamou a atenção de Júlia. Era uma foto antiga, em preto e branco, de Helena com Leonardo, mas havia algo mais na imagem. Uma mulher de cabelo escuro e ondulado que parecia estranhamente familiar. "Olhe isso, Júlia", disse Leonardo com a voz trêmula. Ele pegou a foto e a segurou para ela. "Esta foto foi tirada logo após o nosso casamento. Helena estava tão feliz, mas essa mulher, ela se parece com você, Júlia. Isso não pode ser coincidência." Júlia pegou a foto com mãos trêmulas, olhando fixamente para a mulher na imagem. Seus olhos se arregalaram quando ela finalmente percebeu. A mulher na foto não apenas se parecia com ela, mas parecia ser ela mesma, mais jovem. A sensação de déjà vu que sentia se intensificou. Isso é impossível", Júlia sussurrou, seus lábios tremendo. O que estava acontecendo? Por que essa mulher, que se parecia tanto com ela, estava em uma foto de Helena? E por que, mesmo anos depois, ela sentia uma conexão tão forte com aquele lugar, com aquela foto? Leonardo estava em choque, sem saber como lidar com aquilo. Ele havia esperado respostas, mas tudo o que encontrou foi mais confusão. Como Júlia poderia ser a mulher da foto? O que isso significava para o acidente de Helena? Tudo o que ele acreditava estar resolvido agora estava em dúvida. Foi quando ele percebeu algo mais, algo que fez seu coração bater mais rápido. No verso da foto havia uma anotação escrita à mão. "Para Helena, com todo o meu amor, Ana." O nome não dizia nada a Leonardo, mas para Júlia
Era como um choque elétrico. Ela reconheceu aquele nome, Ana. Era o nome de sua mãe biológica, a mulher que ela acreditava ter perdido para sempre quando ainda era muito jovem. Ela olhou para Leonardo e foi como se uma luz se acendesse em sua mente. As peças começaram a se encaixar. Ela tinha uma ligação com Helena, mas de uma forma que nem ela mesma compreendia. Leonardo, eu preciso saber mais. Eu tenho que entender quem eu sou, Júlia disse, com os olhos agora fixos na foto. Leonardo apenas assentiu, os olhos cheios de dúvidas, mas também de uma determinação silenciosa. Eles estavam à beira de algo imenso. O que mais descobriria? E o que significava tudo isso para a memória de Helena, a mulher que ele amava, e para Júlia, que agora sentia que seu passado estava se revelando diante de seus olhos da maneira mais cruel e imprevisível possível? O som de uma porta batendo ao fundo interrompeu os pensamentos de ambos. O que mais estava esperando por eles naquela casa? O que mais o passado ainda lhes reservava? A tensão no ar era palpável enquanto Júlia e Leonardo permaneciam parados no quarto, olhando a foto de Helena e a mulher que agora parecia ter uma ligação direta com Júlia. A foto, com a anotação no verso, parecia ser uma chave que destrancava uma porta que ambos preferiam não abrir. Mas era tarde demais. O passado os alcançara, e a verdade que estava oculta por tanto tempo começava a se revelar, pedindo para ser encarada de frente. Júlia sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela não podia mais ignorar a conexão entre ela e aquela mulher na foto. O nome Ana reverberava em sua mente, como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que ela havia tentado resolver durante toda a sua vida. Mas quem era essa Ana? E por que ela estava na vida de Helena, sua mãe biológica, de alguma forma ligada a ela? E por que ela nunca soubera de sua existência até agora? Leonardo, que ainda não conseguia processar completamente as implicações do que acabara de descobrir, observou Júlia com um olhar desconcertado. Ele sabia que algo profundo estava acontecendo, algo que poderia mudar a vida de todos eles para sempre. Mas ele também sabia que havia muito mais por trás disso do que uma simples coincidência. Se Júlia realmente fosse de alguma forma conectada a Helena, como isso explicaria a morte da esposa? Como ela estava envolvida em tudo isso? O silêncio no quarto era quebrado apenas pelo som de suas respirações, intensas e cheias de dúvida. Quando finalmente Leonardo falou, sua voz estava baixa, como se ele estivesse tentando entender as palavras que saíam de sua boca. Eu preciso de mais respostas. Eu sei que isso deve ser difícil para você, Júlia, mas eu preciso entender. Eu preciso saber por que essa foto está aqui, por que o nome de sua mãe está escrito nela, e o que isso significa para a morte de Helena. Júlia olhou para ele, seus olhos profundos e cheios de dor. Ela sabia que ele estava pedindo mais do que ela poderia oferecer naquele momento. Mas as perguntas que ele fazia não eram apenas suas. Elas eram dela também. Júlia sentia que precisava ir além. Ela precisava entender não só quem ela era, mas também o que aconteceu com sua mãe, com Helena e com tudo o que ela jamais soubera sobre sua origem. Eu não sei, Júlia começou, a voz embargada. Eu não sei por que estou aqui ou o que tudo isso significa, mas eu preciso de respostas. Não posso viver com esse vazio dentro de mim, não mais. O momento de silêncio que se seguiu foi interrompido quando Júlia deu um passo à frente, indo em direção ao lado da cama onde a foto estava. Ela a segurou novamente, seu olhar fixo na imagem que agora parecia se mover diante dela, com cada rosto e cada detalhe saltando à vista, como se estivesse prestes a revelar o segredo mais profundo de sua existência. Leonardo se aproximou dela, sentindo a ansiedade crescer em seu peito. Ele nunca imaginou que voltaria àquele lugar e que as respostas para todos os seus dilemas estivessem ao seu alcance.
Ele havia perdido sua esposa, Helena, há tantos anos. Havia chorado sua morte, tentado seguir em frente, e agora a vida lhe oferecia algo que ele não estava preparado para entender. De repente, um som veio do andar de baixo, um estrondo, seguido de passos rápidos. Alguém estava se aproximando. Leonardo olhou para Júlia, seus olhos arregalados com a mesma sensação de medo. O que estava acontecendo? Quem mais sabia sobre isso? Eles correram em direção à escada, mas antes que pudessem ver quem estava lá embaixo, uma figura apareceu na porta do corredor com uma expressão que congelou o sangue de ambos. Era Eduardo, o advogado de Helena. O homem que, até aquele momento, parecia ser apenas uma figura distante, com um papel bem definido. Mas o que ele estava fazendo ali? E por que ele estava olhando para eles com aquele olhar tão carregado de segredos? "O que estão fazendo aqui?" Eduardo perguntou, sua voz firme, mas com uma nuance de preocupação. Ele estava claramente tentando manter a calma, mas algo em sua postura denunciava que ele sabia muito mais do que estava disposto a revelar. Leonardo foi o primeiro a reagir, seu tom de voz carregado de frustração. "O que você sabe sobre isso, Eduardo? Por que Helena tem uma foto de uma mulher que parece com Júlia? E o que é essa história sobre Ana?" Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Ele então deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si, criando um clima ainda mais intimidador. "Eu sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde", disse ele com um suspiro profundo, parecendo exausto. "Mas eu não pensei que seria você, Júlia. Eu não sabia que você estava ligada a ela." "O que você quer dizer com isso?" Júlia perguntou, a voz trêmula, mas firme. Ela estava com medo, mas também determinada a encontrar as respostas. Eduardo olhou para ela com uma expressão triste, como se estivesse prestes a contar algo que iria mudar suas vidas para sempre. "Ana, a mulher da foto era minha irmã", começou ele, com uma voz baixa e cheia de emoção. "E ela era muito próxima de Helena. De alguma forma, eu sabia que Helena estava esperando por algo. Eu só não sabia que seria você, Júlia. E isso, eu nunca pensei que fosse acontecer." A revelação caiu como uma bomba, deixando todos sem palavras. Júlia olhou para Leonardo e ambos ficaram em silêncio, tentando processar a magnitude do que acabaram de ouvir. Ana, irmã de Eduardo? E como isso se conectava com ela? E o que tinha acontecido com sua mãe? Com Helena? "Eu sei que tudo isso parece confuso, mas há algo muito maior acontecendo aqui", Eduardo continuou. "Eu estava tentando proteger a memória de Helena, e talvez fosse melhor que vocês nunca soubessem. Mas agora, o que eu sei é que Júlia tem algo mais do que a coincidência. Ela é mais do que uma simples sem-teto que você ajudou. Ela é uma parte do passado de Helena, e o segredo está mais perto de você do que imagina. A peça que faltava parecia finalmente estar no lugar, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser resolvido." As palavras de Eduardo reverberaram nas mentes de Júlia e Leonardo, deixando-os sem ar, como se o mundo tivesse desabado sobre eles. O passado, que parecia uma história distante e inatingível, agora estava ali, diante deles, como um filme que se desenrolava de maneira impossível de interromper. Eduardo, com seus olhos cansados e a expressão de quem carrega uma vida inteira de segredos, estava lhes entregando a chave para entender o que tinha acontecido, mas também estava os conduzindo a um caminho sem volta. Júlia sentiu a pressão crescente em seu peito, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Ela olhou para Leonardo, e seus olhos trocaram um olhar silencioso, mas cheio de significado. A verdade que estavam prestes a descobrir não era apenas sobre o passado de Helena. Era sobre tudo o que ela havia vivido até ali, sobre o mistério da sua própria existência, sobre quem ela realmente era e como tudo se encaixava na complexa teia de relações que envolvia aquelas duas mulheres,
que até então pareciam distantes e irreconciliáveis. Leonardo, por sua vez, estava lutando contra as ondas de emoções que o invadiam. Ele olhou para Eduardo, esperando mais explicações, buscando desesperadamente entender o que ele queria dizer com "Júlia tem algo mais do que a coincidência". Como isso se aplicava a ela? Como ela estava conectada a Helena e o que significava ser parte de um segredo tão sombrio? "Eduardo, você precisa nos explicar tudo", Leonardo disse, sua voz carregada de urgência. "O que está acontecendo? Como isso afeta Júlia? Como isso se relaciona com a morte de Helena?" Eduardo parecia exausto, como se estivesse lutando contra algo maior do que ele mesmo. Ele passou uma mão pelo cabelo, pensativo, antes de falar, como se estivesse revivendo algo doloroso. "Eu sabia que Helena não estava apenas fugindo da dor. Ela estava tentando proteger algo. E isso incluía Ana, minha irmã. Ela estava conectada a Helena de uma maneira que ninguém mais sabia. Eles compartilharam um segredo muito grande, um segredo que estava prestes a ser revelado. Quando Helena morreu, achei que a história tivesse terminado, mas eu estava errado. O segredo não morreu com ela. Ele continuou. E agora ele está com vocês." Eduardo fez uma pausa, seu olhar se perdendo em pensamentos, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. "Eu não queria que você soubesse, Júlia. Eu queria que você fosse poupada disso. Mas a verdade é que você não é apenas filha de Helena. Você é filha de Ana, minha irmã. E mais, você é irmã biológica de Helena." O impacto das palavras de Eduardo foi avassalador. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação era tão inesperada que ela mal conseguia acreditar. Sua mente estava em choque, como se ela estivesse flutuando fora de seu corpo, incapaz de processar a magnitude daquilo. Ela olhou para Leonardo, mas ele também parecia atônito, sem palavras, com os olhos fixos em Eduardo. "O que você está dizendo?" Júlia perguntou, sua voz trêmula. "Como isso é possível? Eu não entendo." Eduardo olhou para ela com tristeza e compaixão. Ele sabia que aquilo não faria sentido de imediato, mas era a única verdade que ele tinha. Helena e Ana eram irmãs, mas o destino delas foi trágico desde o começo. Ana foi uma mulher que viveu à sombra de Helena, e seu sacrifício foi grande. Quando você nasceu, Júlia, Helena teve que tomar uma decisão difícil. Ela teve que esconder a verdade sobre sua origem para proteger você. Ela sabia que, caso o segredo fosse revelado, isso colocaria todos em risco. Mas a sua ligação com ela, com Ana, era inevitável. E agora, depois de tudo isso, a verdade precisa ser compartilhada. Não podemos mais esconder. Leonardo deu um passo à frente, sua expressão carregada de dor e confusão. "Então, o que isso significa para mim? Eu passei anos sofrendo a perda de Helena, e agora tudo o que eu conheço, tudo o que eu vivi, está sendo questionado. Júlia, você tem uma ligação com ela que eu nunca imaginei. E agora, tudo mudou." Júlia sentiu o peso das palavras dele, e uma sensação de culpa e impotência a envolveu. Ela não sabia o que pensar, como processar as informações que estavam sendo despejadas sobre ela. Mas, de alguma forma, ela sabia que havia algo mais a ser descoberto. Algo que ela precisava entender para finalmente encerrar aquele capítulo de sua vida. Mas por que a foto? Por que Helena tinha aquela foto? E por que você nunca me disse isso antes? Júlia perguntou, tentando entender o que havia ocorrido no passado, para que ela nunca tivesse sido informada sobre sua verdadeira identidade. Eduardo respirou profundamente, como se estivesse carregando o peso de anos de segredos não revelados. A foto foi uma lembrança de Ana, algo que Helena guardou para sempre. Ela queria que você soubesse quem você era, mas nunca teve coragem de contar. Ela temia que isso mudasse tudo, e ela estava certa. Mas agora não há mais como voltar atrás. A verdade está aqui.
e precisa ser aceita. O destino de todos nós está entrelaçado de uma forma que nenhum de nós esperava, mas era inevitável. E você, Júlia, tem um papel fundamental nisso. Júlia sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela começava a entender a verdadeira extensão do que estava acontecendo. A verdade que havia sido escondida por tantos anos finalmente estava sendo revelada. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma sensação de perda. Ela havia perdido o que achava que era sua identidade, e agora, ela não sabia mais quem ela era realmente. Ela olhou para Leonardo, que estava ao seu lado, e por um momento, os dois permaneceram em silêncio, compartilhando a dor e o peso da verdade. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força crescente dentro de Júlia, uma força que ela não sabia que tinha. Ela não poderia mudar o passado, mas poderia talvez entender seu papel no futuro, e isso era tudo o que ela poderia fazer por agora. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Eduardo, disse Júlia, finalmente quebrando o silêncio. Mas uma coisa eu sei. Eu vou enfrentar isso. Vou descobrir quem eu sou de verdade e encontrar um caminho para seguir. E nada, nem ninguém, vai me impedir. A decisão estava tomada. Júlia sabia que a jornada à sua frente seria difícil, mas finalmente ela estava pronta para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para ela.